É um grande desafio para as empresas, principalmente para empresas centenárias como é o Grupo Fleury, a gente conseguir atrair, chamar a atenção da geração Z, principalmente da geração Alpha, no meio de tanta diversidade, de tanto até excesso de conteúdo e de opções. Mas a gente encontrou algumas formas de fazer com que essas gerações entendam que através do cuidado da saúde, ela pode obter as coisas que são prioridades para ela, como bem-estar, saúde mental, diversão, entre outras coisas. Então a gente vai trazer um pouco dessas estratégias, como que a gente conseguiu trazer nossos produtos e serviços mais como um meio para essa geração obter o que ela quer e não como uma compra final do produto. Esse é um pouco que a gente vai falar. Realmente hoje a gente tem comunicações diferentes, linguagens diferentes, e a gente está procurando atrair o público geração Z, geração Alpha, mas isso não significa que eu tenho que abrir mão dos outros públicos. 70% do nosso volume de pacientes, de clientes, eles estão fora dessas gerações. Essa geração está começando a utilizar a área de saúde agora, até porque não está dentro das prioridades, a saúde ainda não bateu na porta de uma maneira muito forte. Mas é justamente através de mudança na comunicação, mudança na linguagem, trazendo também para as equipes de criação essas gerações para participar das criações, trazendo também opiniões do público de uma maneira mais construtiva e mais participativa, e uma coisa que está sendo essencial, a gente criando certas comunidades para conversar com essas comunidades de várias gerações. E essa também é a dica que a gente dá. Primeira coisa, o básico tem que ser bem feito. Não adianta a gente querer fazer muita coisa mais avançada, a gente querer criar comunidades, a gente querer fazer um Gen Z Talks, por exemplo, sendo que a minha interface digital não está legal, eu não tenho uma boa experiência do cliente, não tenho uma boa experiência digital. Então esse básico tem que ser bem feito e ele atende todas as idades. Depois desse básico bem feito, aí você pode testar no seu público o que é mais agradável para ele. Com uma grande diferença. O público de geração acima de 40, 30 anos é um público que se preocupa com o produto. Geração Z e a geração Alpha, ela não está nem aí para o seu produto, ela preocupa com qual benefício que o seu produto traz para o bem-estar dela. Essa é a grande diferença. O setor passou por várias transformações, principalmente do ponto de vista de critério de escolha do usuário. O usuário, alguns anos atrás, eu tenho 25 anos que trabalho na área de saúde, era um usuário que ele se preocupava muito em achar a doença. Hoje ele se preocupa mais em cuidar da saúde, principalmente depois do fenômeno da pandemia. Então são abordagens bem diferentes, né? Onde somente um público doente nos procurava 20, 25 anos atrás, e hoje o contrário, é o público que quer cuidar da sua saúde e manter dessa maneira. A comunicação muda, a interface muda, a maneira com que você tem que navegar esse cliente dentro da empresa. E a segunda maior mudança, mas talvez com um impacto maior na empresa, é a interface do cliente conosco. A interface que antes era 100% analógica, e os clientes gostavam de ir até as unidades, gostavam de conversar com as pessoas. Hoje a gente tem que trazer esse cliente digitalmente. E o digital, apesar da geração Z e Alpha serem nativos digitais, eu costumo falar com a minha equipe que a gente hoje tem um idoso tatuado. O idoso tatuado, ele tá no Instagram, ele está no Facebook, ele está no Tinder, ele está em vários outros aplicativos, e a gente tem que fazer com que essa interface digital atenda todos esses públicos. Então a interface mudou bastante. A inteligência artificial na saúde ela já é usada há algum tempo, até antes de outras aplicações. A inteligência artificial ela pode ser usada no auxílio diagnóstico. Hoje ela não faz diagnóstico sozinha, mas ela prepara toda uma base, por exemplo, em exames de imagem para câncer de mama, para auxiliar o médico especialista a ter um diagnóstico mais rápido e mais assertivo. Então isso é uma aplicação mais direta em diagnóstico. Mas hoje dentro da equipe de marketing, a gente já usa inteligência artificial para fazer várias análises de perfil de usuário, de geração de conteúdo, de análise de concorrência. Então a inteligência artificial na saúde ela já entremeou em vários lugares. Até mesmo na liberação, criação de roteiros para coletas domiciliares, criação de roteiros de rotas logísticas, né, que a gente
atende outros laboratórios e hospitais no Brasil. Tudo isso hoje é feito com inteligência artificial. Não tem jeito, não é mais uma coisa de futuro, já é realidade e quem já não está trabalhando isso muito bem já sai perdendo. Quando a gente fala de área de saúde, a gente tem algumas tendências bem importantes. Mas eu creio que a principal tendência que a gente vê na área de saúde é cada vez mais as pessoas se preocuparem com saúde mental como parte integral do estado de saúde. Então essa é uma tendência. E para isso, a gente tem que estar preparado não só o corpo clínico e o corpo médico da empresa, no nosso caso, mas a gente também tem que preparar as nossas interfaces. A experiência do cliente, tanto o CX quanto o X, ele tem que estar preparado para esse cliente que busca saúde mental. E eu acho que não se aplica só à saúde, eu acho que se aplica a todos os negócios. As pessoas elas querem cada vez mais procurar coisas de bem-estar. Existe uma tendência agora, o excesso de informação digital está causando uma fadiga digital em todos os usuários. As empresas precisam começar a pensar em retroceder um pouco em algumas aplicações, em alguns acolhimentos, trazer coisas talvez um pouco mais analógicas ou mais divertidas. E por último, o entretenimento e a diversão precisa fazer parte do marketing. O marketing ele não pode mais divulgar só produto e serviço. As pessoas têm que ter entretenimento e se divertir com qualquer tipo de empresa, independente se ela vai numa empresa de tecnologia, se ela vai numa empresa de saúde. Isso é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais forte.